Temos uma outra informação que foi também noticiada por alguns portais essa semana e que eu pude confirmar. Tivemos mudanças, enfim, mudanças, né, na seleção do ciclo olímpico, pós a Copa do Mundo Sub-20, a CBF tirou Ramon Menezes, né? E aí já está no mercado em busca de um novo treinador, e um dos nomes cotados é o técnico Alan Barcelos, do Sub-20 do São Paulo, está entre os nomes cotados aí para estar à frente aí da seleção brasileira no ciclo olímpico, né? Então, ele que é um técnico bastante experiente de base, passou pelo Grêmio, campeão da Copinha, e esse ano, 28 vitórias, 12 empates e 8 derrotas à frente do comando do São Paulo na temporada. Ele teve um time desmantelado pela questão das vendas, né, que tivemos aí então nessa temporada. Isso é algo que a gente tem que falar também. Essa rápida transição base profissional também tirou alguns pontos aí do trabalho do Alan Barcelos, mas é muito bom técnico, provou isso na Copinha e seria uma perda grande para o São Paulo. Aí. Sem dúvida, acho que agora meu áudio tá 100%, né? Eu saí aqui do fone e vim do celular que é melhor a conexão. Seria uma baixa e tanto, né? Muito bom profissional. O Alan Barcelos se mostrou aí nesse período em que ele está trabalhando no São Paulo. Ganhou uma copinha, ganhou uma Copa do Brasil também, sub-20, né? Tanto que até fez com que muita gente defendesse a possibilidade dele treinar o time principal. Eu acho que ainda está cedo e tal, ele pode percorrer uma estrada maior aí para mais adiante ganhar essa oportunidade, mas me parece ser um profissional bem qualificado, né? Assim como era lá atrás o Jardine, que também acho que fez o mesmo caminho, né, Gabi? Ele sai do São Paulo e vai treinar também a seleção olímpica, até ganha o ouro olímpico em Tóquio, e aí agora faz um excepcional trabalho lá no América do México, ganhou 3 campeonatos mexicanos consecutivos, faz um trabalho muito bom por lá também. Então, mais uma vez, o São Paulo consegue ter um bom profissional aí saindo da sua categoria de base, ou com a possibilidade de sair da sua categoria de base. Eu penso, Gabi, em relação a essa questão dos profissionais da base, e isso poderia ter sido feito com o Jardim, talvez ainda dê tempo de fazer com o Barcelos, que era um pouco de uma ideia que eu ouvi dizer que o São Paulo tinha com o Alex, né? Que era de usá-lo como. Ele foi técnico da base, também foi semifinalista de uma copinha, mas de usá-lo numa transição ali, né? O cara faz um trabalho na copinha, faz um trabalho no time de base, melhor dizendo, e aí ele vai aos poucos subindo, aí ele vira um auxiliar ali da comissão de forma permanente, e aos poucos você vai lapidando aquele profissional para que um dia ele seja o técnico do time principal. É claro que entre a teoria e a prática existe muita coisa, e a pressão de um time grande, ela não permite muito esse aspecto do teste, né? E acho que a própria experiência com o Jardine, ela mostra isso. Ele era um profissional qualificado, é um profissional qualificado, digo era no sentido daquele momento, né? Claramente qualificado, vinha de grandes trabalhos na base, mas não resistiu a um começo de temporada ruim com um time que era ruim. O time era ruim, caiu na pré-Libertadores para o Tajeres e havia uma expectativa de que pudesse ir longe e tudo mais, e ele foi demitido logo ali na sequência, né, daquela situação. Então, é sempre muito difícil fazer esse caminho no futebol brasileiro, né? Pensar em lapidar um treinador, levá-lo ao time principal, deixar ele ali como um membro da comissão permanente para ir preparando ele para que daqui a um tempo ele possa assumir como treinador do time principal, né? Até se ensaiou um pouco esse movimento no futebol brasileiro um tempo atrás, mas não teve muita sequência, né? Foi uma moda ali com o Carille, eu digo auxiliares que viraram treinadores. Carille, o próprio Alberto Valentim, aí depois voltaram os treinadores mais experientes, com o Felipão, Mano Menezes, entre outros, tá? Então a gente vai vivendo dessas modas, né, quando a gente fala do futebol brasileiro em linhas gerais. O Otávio, que no nosso chat até lembra o Felipe Luiz, de fato é um caso nesse sentido, né? Mas acho que num exemplo diferente, no sentido não da trajetória, acho que da capacidade do time, né? Quando você põe um técnico com capacidade, como é o caso do Felipe Luiz, num time como o Flamengo, a chance dele ter êxito, ela é muito grande, porque ele é um bom profissional e ele está num excelente time. Quando você pega um treinador como o Alan Barcelos, que me parece muito qualificado, repito, mas coloca ele num elenco, num time que não vai dar ele condição de ser campeão, a primeira turbulência talvez vai gerar um questionamento como, estagiário, não está pronto, não está preparado. Como a gente até ouviu em relação à avaliação do Felipe Luiz, né? Em alguns momentos nessa temporada. O cara é estagiário, o cara tem um ano de Flamengo, perdeu 8 jogos, ganhou um título, tá aí na briga por mais dois e tem gente que diz isso. Então, acho que é o poderio dos times, né? E
a não possibilidade dele brigar pelos principais títulos com o São Paulo talvez poderiam encurtar esse caminho dele, mas é um cara que eu gostaria muito de ver trabalhando no time principal do São Paulo em algum momento. Acho que seria muito interessante ter essa ponte aí do cara sair da base, se formar, vivenciar o dia a dia do time principal e aos poucos ir ganhando ali uma experiência para um dia conseguir poder ser o treinador do time principal. Gostaria muito de ver, mas aí, né, Gabi, acho que a gente tem que entender também o que é o projeto de carreira do cara. Se ele pretende trabalhar um pouco mais na base, se ele olha para a seleção com bons olhos para esse trampolim, para esse salto, se não, se ele mira no São Paulo um futuro, se tem uma conversa nesse sentido, é preciso entender também o que ele tem de futuro. Mas eu, pessoalmente, acho que seria muito interessante tê-lo nesse molde, trabalhando na base mais um pouco, mais esse ano talvez, e aí a partir dos próximos inserindo ele no time principal como um membro da comissão permanente para prepará-lo para daqui um ano, dois, ele poder ser o treinador principal do São Paulo.